tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu tô com a Carol. Estamos de volta. Collab, Micarol. Vou fazer uma conversa sobre a nossa relação com o cinema. Hoje Achei que era sobre a nossa relação. A nossa relação também, com eu o acho. cinema. Também, um pouco. Dos filmes que marcaram nossa vida, os filmes que mudaram nossa vida. Seja uma coisa pessoal, alguma coisa que nos marcou pra maneira que a gente interage com o mundo, ou até filmes que fizeram a gente se fascinar por cinema, por audiovisual Eu tenho em um geral. caso sobre. Sim. E a ideia é vocês já deixarem aqui nos comentários os filmes que marcaram vocês, né? Pra gente saber quais foram as suas experiências. Quero dicas também. Será que a lista deles vai ser parecida com a nossa? Acho que não. A Play Art está lançando um filme novo, que é muito incrível, que é Abigail e a Cidade Proibida, que vai ser lançado dia 12 de setembro. E a gente tá aqui pra contar um pouquinho pra vocês sobre o filme. Eu soube que a Miriam já assistiu. Já assisti antes de E eu todo quero mundo. que você me conte tudo também, porque eu só vi os trailers e as imagens e eu quero saber mais. Cara, então, esse é um filme cheio de magia, efeitos especiais, é um filme com uma estética bem steampunk. E ele conta a história da Abigail, que é uma menina que vive numa cidade que teve uma epidemia e a cidade tá com as fronteiras todas fechadas e tudo mais. E numa dessas, o pai dela é levado embora, desaparece por muitos anos. Anos? Exatamente. E aí, cara, fica essa coisa de que tem algo errado ali, sabe? Porque na verdade eu fiquei sabendo que essa cidade foi fechada por outros motivos. Sim, então, é revelado no começo que essa questão de epidemia é tudo uma balela, entendeu? É mentira que foi espalhada pelo governo, porque na verdade o governo é controlado por feiticeiros e existe esse dom da magia nas pessoas e eles querem que todo mundo fique sem saber disso. Olha Eles que querem doido. que as pessoas que têm esses dons não sejam descobertas pelos outros, é isso? Isso, na verdade, eles querem controlar a população, porque as pessoas que têm poderes especiais podem ser uma ameaça, né? Então eles querem manter tudo controlado, eles falam muitas mentiras pra população. E acaba sendo um filme sobre como as autoridades usam as informações pra controlar a sociedade, né? É um tema super atual. Isso também faz com que seja um filme muito sobre resistência. Como que você faz pra viver numa sociedade como a dela, sabe? Como que as pessoas resistem, como que elas se organizam e tudo mais. E fala muito sobre a Abigail também, que é uma personagem super forte, personagem feminina, empoderada, né? Isso, ela toma as próprias decisões, ela é muito persistente, independente também. Mesmo se todo mundo falar, ai, não vou fazer isso, ela, então eu vou sozinha. Não precisa de ninguém, entendeu? Exatamente. Ela sabe liderar as pessoas e tudo, mas ela não tem medo de tomar as próprias atitudes. Cara, isso me lembrou um pouco uma vibe de Jogos Vorazes também, que tem uma personagem feminina forte, que ela meio que lidera a resistência. E tem vários outros filmes, né, que tem essa vibe de mulheres liderando a resistência num universo de fantasia. Sim, mulheres fortes, né? Mulheres que servem de inspiração pra quem vai assistir. Isso eu acho muito legal. Então, tanto em Jogos Vorazes quanto na franquia Divergente. Divergente é legal. Tem protagonistas femininas fortes. E aí também, além disso, acho que o pessoal que gosta de fantasia, tipo A Bússola de Ouro, Animais Fantásticos, vai curtir muito esse filme, sabe? O visual é totalmente essa vibe, bem colorido, ao mesmo tempo é meio steampunk. Acho que é legal você até explicar pra galera que não manja muito o que é steampunk, né? Sim, que aliás foi o que me pegou mais no filme, que eu gosto muito de tudo que é steampunk, eu amo, acho lindo. Mas basicamente steampunk é uma, principalmente estética, que trata de sociedades que funcionam com máquinas a vapor, né? Estinha de vapor. Então você tem muito aqueles navios voadores, que aí eles estão cheios de vapor, tem engrenagens, as roupas são meio vitorianas às vezes. Tem uma coisa meio pesada, né? Uma coisa assim meio marrom, meio cinza, umas cores pesadas também. Que é uma coisa bem industrial mesmo, Isso, sabe? essa Que é palavra. tudo da era do vapor. E a Abigail tem muito essa vibe steampunk que eu adoro, eu achei muito legal. Mas ao mesmo tempo tem muita coisa colorida também, né? Uma Sim. fotografia super bonita, pelo trailer já dá pra ver. Que é a questão da magia. Todos os elementos mágicos acabam sendo mais coloridos. Eles colocam bastante efeito especial e fica lindo na tela. Ai, que legal, fiquei super curiosa. Então, ó, dia 12 de setembro, vão lá assistir Abigail e a Cidade Proibida. Eu vou também. E coloquem aí nos comentários o que vocês acharam do filme. Sim, e agora vamos falar dos filmes que marcaram as nossas vidas. Ok, então, a gente tem canais no YouTube que falam sobre séries, falam sobre filmes, falam sobre animações. Então, é lógico que são assuntos importantes pra gente. Mas o que fez esses assuntos se tornarem importantes, né? Tem algum momento que fica marcado. Que engraçado, porque eu acho que eu não sei a sua história. Porque todo mundo sabe a minha história de Matrix, que eu já falei 15 vezes. Conta a minha história, vamos ver como que você conta. Você viu Matrix a primeira vez, explodiu sua cabeça. Com quantos anos? Com 9 anos? 11. 11 anos. E aí você ficava vendo o making of, os extras do DVD infinitamente. Sim, e aí foi esse dia que eu decidi que eu queria fazer filmes que nem Matrix. Claro que minha vida acabou mudando completamente, mas foi isso que me inspirou a estudar cinema. Eu conversei com meu pai, aí lá em Cuiabá
Cuiabá não tinha, mas meu pai falou, vai pra Brasília, lá tem cinema. E aí, desde esse dia, com 11 anos, eu fiquei cismada. E aí, eu comecei a assistir um monte de filme. E aí, eu tinha uma vibe de assistir por diretor. Então, porque na minha época, quando eu tinha 11 anos, não tinha internet direito. Assim, tava começando a internet, não tinha filme pra assistir, não tinha streaming. Então, a gente ia na locadora. Então, eu ia na locadora, perguntava pro mocinho lá da locadora, qual o diretor que você gosta? Aí ele, tal. Aí, sei lá, Spielberg. Aí eu pegava e fazia a coleção Spielberg. E aí, eu assistia, tipo, uns 3 por fim de semana. E aí, alugava e ia vendo durante a semana. E aí, era por diretor que eu fazia minhas pesquisas, assim, pra eu começar a descobrir. E você nunca me contou o que aconteceu? Nunca te contei a minha história, né? Você? Cara, eu não estudei cinema, então acho que isso já é uma diferença muito importante entre as duas. Eu nunca tive a ambição de fazer audiovisual, eu sempre gostei muito de saber sobre e comentar e tudo mais. Eu sou muito mais da curiosidade do que qualquer coisa. Mas eu lembro muito do primeiro making of que eu vi na vida. Qual? Não foi Matrix? Não foi Matrix. Que foi de A Branca de Neve e os Sete Anões. Ah, que legal. Porque no VHS... Já era uma animação, olha só. Exatamente, que vocês sabem que é um dos assuntos que eu mais curto comentar. Mas no VHS, eles tinham um momento de making of. No final? Então, eu não lembro agora se era no começo ou no final, mas ele sempre tinha a história do Walt Disney fazendo. E eu lembro que a primeira informação de cinema que eu tenho na minha vida é, numa animação você precisa desenhar todos os quadros, todos os frames. Legal. E aí eu, tipo, será que isso é só em Branca de Neve ou é nas outras coisas? E aí eu fiquei, caraca, é mesmo. Então toda animação dá trabalho pra caramba. Mas isso você era criança? Eu era criança, eu tinha, tipo, 5, 6 anos de idade bem quando pequena. eu comecei a assistir. Talvez até menos, mas a minha lembrança é de alguma das 400 milhões de vezes que eu vi essa fita. Porque era uma fita que ficou até gasta de tanto Então, que a eu minha vi. fita, assim, era Toy Story. Ah, que era a sim. fita verde também, da Disney. E ficava até acabar a fita, que eu amava. Criança tem muito essa coisa de ver os filmes muitas vezes, né? Eu lembro o meu irmão que viu, acho que o Ratinho Detetive umas 11 vezes no mesmo dia. O Ratinho Detetive. Sim. Eu nunca vi esse filme. O Ratinho Detetive é muito bom. É aquele que tem uma lupinha? Sim. Ah, eu Ele já vi. usa o chapeuzinho de Sherlock Holmes e o Sherlock vilão, Holmes. E o vilão é o Ratagão. Ah, eu não vi, mas eu lembro da imagem dele, assim, com a lupinha, assim. E, aliás, o Ratinho Detetive tem uma cena que é muito legal, que é no topo do Big Ben, assim, do relógio, né, do Big Ben. E essa cena é meio inspirada numa cena do Hayao Miyazaki, que depois se tornou um dos meus diretores preferidos, que também é de animação. Tô falando muito de animação, mas prometo que depois eu vou falar de outras coisas. Que é uma cena do Castelo de Cagliostro, que é um filme de Lupin Sansei, e foi o primeiro longa-metragem que o Miyazaki dirigiu. E é uma cena também deles lutando em cima de uma torre e tudo mais. Então, eu mal sabia, mas eu tava vendo uma cena que foi pensada pelo Miyazaki. Mas isso é outra coisa interessante, que eu acho que a gente já conversou, obviamente, mas é legal de você contar. Porque você começou a se interessar muito pela cultura japonesa. Tanto que você estuda japonês, ela fala japonês e tá cada vez aprendendo mais. E gosta muito de animação japonesa, também conhecida como animes. E ali tem 439 mangás que vocês não estão vendo. Então, como que foi o dia que você pegou e falou, eu já sei, mas conta pras pessoas, como foi o dia que você falou, eu gosto disso? Cara, foi quando eu fui ver A Viagem de Chihiro, que é do Miyazaki, né? E foi assim, eu não fazia ideia do que era o filme. Eu já tinha visto anime na TV, eu tinha uma fita das Guerreiras Mágicas de Rayers, que eu tinha aqui em casa e tal, que aí não era de filme, né? Era o desenho mesmo, o anime. Mas teve o Oscar de melhor animação, começou a existir essa categoria. E num dos primeiros anos, o filme que ganhou foi um filme estrangeiro, olha só que coisa estranha. Um filme japonês, chamado A Viagem de Chihiro. E eu acho que por isso ele acabou estreando aqui no Brasil em várias salas de cinema. Porque é o tipo de coisa que não é tão comum assim. Você animação ainda, né? Exatamente, ainda mais em cinemas de circuito bem comercial, assim. Porque às vezes estreia em cinemas mais cult, animação estrangeira é muito difícil estrear, assim, numa boa. E aí, então, fui eu com a minha família ver A Viagem de Chihiro. Foi todo mundo? Sim, foi a família toda. Porque, é um desenho, vamos ver todo mundo junto e tal. E a gente sempre teve uma vibe em casa de ver as coisas legendadas. Porque minha mãe é professora de inglês. Então ela sempre pensou, meus filhos já sabem ler, então eles sabem ler legenda, então a gente vai ver tudo em inglês. Só que chegou lá, ela comprou legendado, o filme era em japonês. E ela ficou, tá em japonês, que horrível. E aí pra vocês muito mais difícil, né? Pra criança ler completamente uma legenda em outra língua que é tão diferente. Mas, cara, a gente sempre se acostumou a ler legenda, então a gente sempre leu muito rápido e tal. E nessa época eu tinha, acho que 11 anos de idade, talvez menos. 10 anos de idade, foi 2003 isso? Eu tinha uns 10 anos de idade.
verdade. E aí eu sei que o filme me pegou de jeito, assim, eu amei tudo. E, inclusive, era uma das minhas primeiras experiências com a língua japonesa. Eu acho que eu nunca tinha ouvido, assim, tanto antes, né? E aí eu lembro que até no final do filme tem uma música que ela é toda lírica e tal, e ela é toda em japonês. E até minha mãe, que tava reclamando muito do filme ser em japonês, ela falou, nossa, que música linda! Sendo que tava em japonês, aí eu fiquei tipo, nossa, até minha mãe que tava de saco cheio achou muito legal, sabe? Que fofo. Mas tudo isso pra dizer que eu comecei a gostar da língua japonesa e também eu percebi que existem tipos diferentes de anime. Porque eu tava acostumada com aquela estética dos olhos grandes, que é aquela mais conhecida, né? Tem um Astro Boy aqui atrás da Carol, não sei se dá pra ver Eu no vídeo. assistia Sakura Card Captors, essas coisas. E aí, todos eles acabam sendo aqueles animes com os olhos grandes, que é a parte da estética. Mas se você for pegar alguns filmes do Miyazaki, eles não são assim. Eu lembro que eu estranhei muito quando a Chihiro apareceu. Eu achava feio, porque eu tava acostumada com outra coisa. E aí, depois eu comecei a pensar que, cara, existem tipos diferentes e a animação é um negócio realmente muito maravilhoso. Não é só Disney e muito menos o anime não é só olhão grande. Enfim, falei muito já de Miyazaki, gente, mas é foi isso. fofo. E que não é animação, o que marcou, assim? Cara, um filme que me marcou muito, que não é animação, é O Quinto Elemento. Juro pra você. Essa foi nova até pra mim, gente. Por quê? Sim. Cara, porque ele foi um filme que esteticamente me marcou muito, assim. Pela questão das cidades, como que elas são organizadas e tal. Tipo, a parte da construção de mundo do Quinto Elemento, eu achei muito maravilhosa. Os carros voadores, e aí você tem a cidade toda verticalizada, assim. Eu amo filme de futuro. Tem um que eu amo que é idiota, esse que eu vou contar agora, que é O Sexto Dia, com Arnold Schwarzenegger. Ai, eu vi muito esse filme. Eu passava amo muito esse depois filme. Que aí o cara... Tipo, Cine Corujão. Sim, passava muito. E aí tinha a história que tudo você entrava com o dedo. E aí eles matam o cara e cortam o dedo dele. Sim. Pra usar pra entrar. E aí eu fico obcecada com isso até hoje. Eu tenho medo de a gente chegar nesse futuro e alguém cortar meu dedo. Pra desbloquear o celular. Já pensou? Medo, realmente. Assustador. Mas o Quinto Elemento me trouxe muito isso, essa coisa de, caramba, é uma sociedade inteira que eles pensaram assim. E aí tem, por exemplo, eles entram no lugar, aí tem uma alienígena cantando ópera e tudo mais, que ela toma o tiro lá e tudo. As roupas são todas diferentes. E ao mesmo tempo ele tem essa coisa com os elementos também, que aí já é uma coisa que eu gosto muito, que já é um pouco, talvez, até fantasia, não é tão ficção científica. Mas enfim, eu lembro que eu fiquei louca com o Quinto Elemento quando saiu. Depois eu descobri vendo o vídeo do Max, do Entre Planos, que as artes conceituais do filme tiveram participação do Moebius, que, tipo, depois eu comecei a amar também, que é um ilustrador muito maravilhoso e tal. Que da hora. Então, realmente foi um filme que me trouxe essa coisa de, construção de mundo, ficção científica maravilhoso, imaginar esses universos. É engraçado, porque, por exemplo, Matrix é um filme super também futuro, distopia, mas eu gostava muito de filme realista também. Muito, tipo, eu tive uma fase dessas dos diretores. Almodóvar, gente. Eu assisti Almodóvar quando eu era muito pequena, e a minha irmã, 4 anos mais jovem que eu, assistiu muita coisa que não era apropriado pra idade dela, nem pra minha era, eu acho. Porque tem uns filmes do Almodóvar que tem, né? Nem vou falar aqui, se vocês já devem ter visto. Os temas também, mesmo quando não temas mostra, pesados. tipo, fala com ela, assim. Sim. É pesadíssimo. E até hoje, né, o Almodóvar trabalha muito com esses temas, e eu não sei porquê, eu não sei te explicar. Eu fiquei viciada, e eu pegava e alugava de novo os filmes do Almodóvar, e eu fui assistindo todos. E eu amava as cores também, a fotografia. Talvez, acho que foi um dos primeiros diretores que tinha um... como fala? Que ele é sempre mais ou menos igual? Sim, aí você começou a notar os padrões. Eu falo assim, esse filme é do Almodóvar. Sabe quando você olha e você, pela fotografia, pelos planos, você começa a entender que o diretor tem um... Tipo o Wes Anderson da vida. Você olha pro filme e você fala, isso aqui é um Wes Anderson. Então, o Almodóvar talvez tenha sido o primeiro que eu olhei e falei, esse cara tem um estilo próprio, é estilo, né? Que ele sempre faz mais ou menos assim. E eu ficava obcecada também com os planos e com as coisas, e os temas também que ele trabalha. E qual que é seu preferido dele? Não posso escolher. Mas já que você me obrigou, eu vou falar um mais recente que eu não esperava, eu fui sem saber nada. Porque eu também tenho essa, que antigamente a gente não tinha YouTube com um trailer do filme. Então eu chegava no cinema pela capa, ou pelo diretor, ou por algum ator da foto. Eu falava, vou ver esse filme. E na hora eu escolhi o filme que eu ia assistir. Então eu fui ver A Pele que Habita. Eu gosto ainda de manter isso o máximo que eu puder, sem saber, assim, beleza, eu vou sem saber. E A Pele que Habita eu fui sem saber nada. Eu sabia que era um filme novo do Almodóvar. Nossa. E aí eu saí de lá assim... Teve gente que saiu no meio do cinema. Sério? Saiu no meio do filme. E eu amei, né? Eu amo essas loucuras do Almodóvar. E aí eu tô muito nas vibes nerds nesse momento ainda. Hoje, agora? Hoje. Só hoje? Sempre. Eu vejo filmes não nerds também, tá, gente? O que é um filme não nerd? Um filme não nerd é, por exemplo, Almodóvar.
eu acho. Nossa, mas Almodóvar é muito pseudocult, eu acho. Sim. E eu não falei por causa disso, mas... Não, mas eu penso assim... Tipo, Identidade Born. É um filme não nerd, eu acho. Pior é que as pessoas são muito nerds em cima de Identidade Born. É. Ah, não sei. O que é um filme não nerd, então? É verdade. Não existe. Todo filme é nerd. Exatamente. Mas eu pensei muito em coisas que eu vi quando eu era pequena e acabaram me marcando, né? Tá. E aí eu coloco aqui a trilogia O Senhor dos Anéis, que eu sei que você não gosta. Você quer briga, né? Você quer tretar. Mas, na verdade, você quer que as pessoas reclamem de mim. Não quero. Gente, pra quem não sabe, eu não gosto do Senhor dos Anéis. Eu não consegui, eu durmo. Eu já assisti os 3 inteiros, sem dormir. Mas tem um deles que tem uma árvore gigante que fica pisando, que eu sempre durmo nessa hora, daí eu acordo e tá a árvore. Então, eu sempre acordo e tá lá a árvore, e eu falo, ai, por que tem essa árvore? Eu não tô mais entendendo nada. Enfim, não é pra mim. Mas por que você ficou marcada? Eu fiquei marcada, eu acho que pela grandiosidade das coisas. Que é engraçado, é grandiosidade barra a singeleza. Não sei nem se existe essa palavra. Então é o singelo versus grandioso. Então, assim, você tem os hobbits, que são criaturas tão insignificantes. E pequenininhas, literalmente. E uma história tão grande em que eles podem fazer parte de algo, sabe? E isso me fez pensar em como uma história pode ser feita no macro e no micro. O Senhor dos Anéis, pra mim, é isso. É o micro influenciando o macro. É como você saindo do condado, que é um lugar que ninguém liga, sabe? Faz mudar tudo. Você salva o mundo, sabe? E eu lembro de ver no cinema quando era pequena também, né? Eu tinha lá entre os 10 e 14, talvez, quando estavam saindo os filmes. E uma coisa que eu fiquei assim também foi quando O Retorno do Rei ganhou todos aqueles Oscars. Eu pensei, nossa, esse entretenimento que eu tô assistindo, eu achei muito legal e tudo, isso é legítimo, sabe? Tipo, isso é realmente considerado bom. Mas isso é muito interessante, porque quando as coisas que a gente gosta ganham prêmios, parece que o prêmio também tá pra você um pouquinho. Você sente que, caraca, eu gosto de uma coisa que realmente é considerada boa, então eu sei o que eu tô fazendo. Ainda mais quando você é criança, acho que até hoje em dia, né? Você olha a série que você gosta ganhando um prêmio no Emmy, você fica super feliz. E no Oscar também. Então eu acho que isso meio que valida, né? Tipo, você gosta de Senhor dos Anéis, mas o Oscar também gosta, né? Então é isso, temos muitos filmes que nos marcaram. Acho que essa lista podia continuar aí a noite toda, porque a gente vai lembrando. Eu já lembrei de mais alguns aqui, mas vai ficar gigante. Mas eu quero saber de vocês aí nos comentários. Qual foi o filme que quando você era mais criança, adolescente, você assistiu e falou, putz, eu amo isso, eu amo esse tema. Tanto que estou aqui num canal de YouTube assistindo vídeo sobre. Sim. Foi o Senhor dos Anéis? A Sociedade do Anel? Foi sim. Não, comenta foi aqui Matrix, embaixo. foi Matrix. E não se esquece que Abigail e a Cidade Proibida estreia dia 12 de setembro. Se você quiser saber mais, tem as informações aqui na descrição. E vai conhecer o canal da Carol. Vai lá. A gente tem apenas mais de 200 vídeos juntas. A gente fala muito de Game of Thrones, tem o nosso podcast de Game of Thrones também, o Roder Cavalo. Sim. E é isso. Se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima. Tchau.